Oficialmente sejam muito bem-vindas, pupilas. Um bom dia para todas. Essa aula é muito especial que a gente vai falar sobre festas de fim de ano. A Bárbara está falando, vou conseguir ficar 20 minutos. Fica tranquila, que depois, se passar de 20 minutos, você assiste o restante, tá? Mas estou tentando fazer essas aulas de vocês um pouco mais rapidinhas para vocês conseguirem assistir de uma forma mais prática, tá? E aí, os conteúdos que são mais longos, eu estou fracionando em dois, quando tem coisa muito mais complexa, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, depois eu vou tirar a dúvida de vocês no final. Também, se quiserem compartilhar um pouco do caso de vocês, o que vocês estão passando no momento, vai ser um prazer ajudar vocês, tá bom? Deixa eu ver a carinha de vocês aqui também. Ah, Pietra veio hoje, Isabel, vamos lá. Então, gente, hoje a gente vai falar de um assunto que eu gosto muito de falar, porque, como eu costumo dizer, esse assunto é um laboratório. Então, como assim laboratório, né? É uma oportunidade da gente aprender de fato na prática como que você tem uma educação nutricional que funciona e que vai levar você a longo prazo em mudanças mais duradouras, né? Então, chega agora nas épocas de fim de ano, né? Nas épocas de fim de ano, o pessoal começa a falar o quê? Ah, agora não dá mais para cuidar da alimentação. Ah, ano que vem eu volto, né? Ah, deixa que o ano que vem eu marco nutricionista. Então, o pessoal começa a procrastinar e deixar para o ano que vem, fazer, empurrando com a barriga como se não fosse possível comer de forma saudável nessas épocas de fim de ano, não é verdade? Qual que é a opinião de vocês em relação a isso? Coloca aí no chat para eu saber. Então, gente, quando na realidade, né, na verdade, tudo que eu defendo aqui e eu ensino para vocês é que a alimentação saudável ela é cabível para todas as situações da vida, tá? Não faz sentido você não conseguir passar por uma situação de fim de ano, por exemplo, porque você está de dieta, né? Então, é por isso que aqui no Bem Me Cuida a gente não ensina dieta, e sim uma educação nutricional duradoura a longo prazo, né? Que eu chamo de liberdade alimentar. Por quê? Porque você precisa aprender a lidar em todas as situações da sua vida. Se você não aprender a lidar com a alimentação de uma forma equilibrada em todas as situações da sua vida, você vai acabar tendo idas e voltas. E é por conta disso que muitas pessoas acabam desenvolvendo um efeito sanfona tão comum, né? Ficam instáveis no peso, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Por quê? Porque ela mantém ali uma dieta na prática, nos dias mais rotineiros da vida dela, e aí, quando chega uma ocasião diferente, tipo uma festa, um aniversário, uma ocasião de fim de ano, ela age descompensadamente e aí ela ganha tudo de novo depois. Ou quando ela tá triste, ou quando ela tá chateada. Ou seja, as intercorrências da vida, né? As coisas que acontecem na vida real que não tem como a gente evitar, né? Então, tanto coisas boas quanto coisas às vezes não tão boas, né? Então, coisas boas, por exemplo, ceia de Natal, festa de fim de ano, são coisas boas, confraternizações, coffee na empresa, são coisas boas, são coisas positivas, né? Só que, infelizmente, a gente também tem os cenários negativos que às vezes acontecem, como, por exemplo, um velório, né? Então, como que você come num dia ali, infelizmente, que você tá enlutada, sabe? Ou, por exemplo, quando você tá triste, tá chateada, ou quando você tá estressada com alguma coisa. Então, tudo isso, gente, faz muita diferença no todo da sua alimentação, sabe? Então, essa ceia de Natal, festa de fim de ano, essas coisas, eu costumo dizer que é um laboratório, tá? Então, tudo que eu falar aqui para vocês ao longo do Bem Me Cuido, que é um laboratório, é o quê? É uma situação prática que você precisa passar para você aprender a lidar, tá? Então, quando eu estava lá na faculdade, a gente aprendia uma matéria, né, uma disciplina ali na teoria, e em seguida a gente ia para um laboratório. Então, a gente tinha laboratório de técnica dietética, laboratório de microbiologia, e aí, qual que era a ideia do laboratório? A ideia do laboratório era ver, sentir e agir na prática com aquilo que a gente tinha acabado de aprender, tá? Então, levem, eu quero que todas as vezes que surjam esse tipo de situação na vida de vocês, que antigamente vocês falariam, ah, mas eu tô de dieta, não dá para fazer dieta nessa situação, é para você lidar como se fosse um laboratório, tá? Laboratório que você vai fazer o quê? Ver, sentir e agir na prática, tomar decisões na prática, tá? É isso que vai garantir que você chegue lá na etapa de manutenção, quando você já aprendeu a lidar com a alimentação de uma forma equilibrada e você consegue manter constância nos seus hábitos alimentares a longo prazo, tá? Outra coisa importante que vocês precisam saber e devem levar em consideração é que essas situações, elas solidificam comportamentos a longo prazo, elas são oportunidades de você
entrar lá para a tão sonhada fase de manutenção que eu tanto falo para vocês, tá? Então, essas situações sociais, essas situações que têm intercorrência, são oportunidades de você aprender como agir nesse tipo de ocasião e solidificar esses comportamentos para a sua vida. Então, por exemplo, pensa bem, se esse ano você conseguir passar pelo Natal, Ano Novo, e tiver um comportamento alimentar equilibrado, você não vai ter a tendência a repetir esse comportamento no ano seguinte? É a mesma forma também do lado ruim, tá, gente? Se você tem um comportamento totalmente descompensado, desequilibrado esse ano, e você não aprendeu nada até o ano que vem, a tendência é que você tenha um comportamento muito semelhante no ano seguinte. Geralmente é assim que as pessoas agem, tá? A gente geralmente, eu costumo dizer que os nossos comportamentos, eles são como cartas de um baralho, tá? A gente tem várias cartas, tá? Isso com tudo, não só com alimentação. Essas cartas desse baralho são os sistemas que a gente age dependendo da situação que você entra em contato. Vou te dar um exemplo agora com a alimentação, tá? Vamos supor que toda vez que você vai na praia, você come fritura na praia, você acorda meio-dia, não toma café da manhã, ou então toma café da manhã, come exacerbadamente no café da manhã de hotel. Chega no almoço, você come fritura à tarde, come fritura no almoço, e à tarde sempre toma sorvete e fica bebendo até o fim do dia quando você tá na praia. Todas as vezes que você chegar na praia, você vai startar esse mesmo comportamento, que é a forma que você lida quando você está na praia, tá? Mesma coisa em várias outras situações. Então, quando você está no Natal, Ano Novo, você tem lá um conjunto de comportamentos e situações que é como se fosse a carta do seu baralho. Vocês estão conseguindo entender dessa forma que eu estou explicando? Põe aí para eu saber se está fazendo sentido ou se está muito confuso, tá? Então, é como se você tivesse um conjunto de hábitos o que são esses conjuntos de hábitos? São os seus comportamentos em determinadas situações da vida. E todo mundo tem isso, tá, gente? Você tem a forma que você lida quando você vai na casa da sua avó, você tem a forma que você lida quando você sai para comer com uma amiga, você tem a forma que você lida num rodízio. É como se fossem cartas de um baralho. Cada carta são comportamentos, tá? Dá para entender, tá bom? Legal. Obrigada pelo feedback. Então, o que acontece quando você começa a mudar o seu comportamento geralmente, tá? Geralmente, a maioria das pessoas que eu acompanho, as pupilas, né? Elas mudam o comportamento nos dias mais rotineiros primeiro, tá? O que são os dias mais rotineiros? São os dias mais comuns na sua vida, tá? No meu caso, Carmela, os dias mais comuns são os dias que eu trabalho, que eu vou para o consultório. Mas, obviamente, que não 100% dos dias do ano eu trabalho. Eu tenho folga, eu tenho feriado, eu tenho férias. Então, eu tenho uma carta de comportamentos que eu uso quando eu tô de férias, com a minha alimentação, e eu tenho uma carta de comportamentos que eu uso quando eu vou na casa da minha avó, eu tenho uma carta de comportamentos que eu uso quando eu tô nas festas de fim de ano, certo? Então, é comum que a maioria das pessoas mudem primeiro os dias mais rotineiros, porque é o que é mais comum, tá? E depois você precisa mudar também os comportamentos que você tem nessas situações mais esporádicas. Então, todas as vezes que você passar por uma situação esporádica, por exemplo, minha filha ficou doente. Beleza, é o seu laboratório. Agora é a hora de você aprender a lidar com a sua alimentação e não deixar a peteca cair quando sua filha está doente, certo? E agora o meu marido foi viajar, vai ficar 15 dias fora. Beleza, então agora é a oportunidade de você aprender como que você cuida da alimentação quando seu marido tá fora. É a mesma carta, qual que é o erro comum, tá, gente, disso aqui? É você tentar aplicar a mesma carta do seu baralho dos dias comuns para dias esporádicos, tá? Então eu vou te dar um exemplo. Quando eu vou comparar agora, sei lá, um dia quando eu tô viajando e um dia quando eu tô trabalhando comum, tá? Então, quando eu tô viajando, eu acordo um pouco mais tarde, provavelmente eu tomo café num hotel ou numa pousada, né? Então, eu vou ver o que tem disponível lá e comer o que tem disponível lá. Vamos supor que na minha casa eu comeria, sei lá, ovo mexido e café com leite, que é o que geralmente eu como mesmo, tá? Mas eu chego lá no hotel, na pousada, e não tem ovo mexido. E aí? Eu vou chutar o balde, vou descompensar e vou comer descontroladamente um monte de bolo, um monte de doce? Não, não, tá? Por quê? Eu não vou tentar aplicar a minha carta do baralho de dias rotineiros para dias viajando. Não faz o menor sentido, eu não vou encontrar as mesmas condições, os mesmos alimentos, a mesma qualidade nutricional e não vai dar certo. Eu vou me frustrar e aí eu vou querer largar a mão de tudo. Não é assim que acontece, né? Então, gente, e o que que é alimentação saudável com educação de fato? É quando você, independente da circunstância que você está,
você faz escolhas equilibradas para você, né? O que que é uma escolha equilibrada? Muita gente acha que sabe o que é uma escolha equilibrada, mas não sabe, tá? Escolha equilibrada na alimentação é a medida, né, que é o que eu chamo de liberdade alimentar. Escolha equilibrada na alimentação é a medida da sua escolha que você não perde o prazer do hoje, tá? Presta atenção nisso. Você não perde o prazer do hoje, mas também não arrisca o seu futuro amanhã, certo? Isso é ser equilibrado com a alimentação. Então, como assim, Carmelo? Não perco o prazer do hoje. Ah, eu queria muito comer um panetone à época de Natal, eu vou comer o panetone, não vou perder o prazer do hoje. Mas eu não vou comer meio panetone, porque isso a longo prazo pode me gerar um diabetes no futuro. Eu vou ficar feliz se eu pegar um exame e descobrir que eu tô diabética, porque todo fim de ano eu como 6, 7, 8 metade de panetone? Não, né? Eu vou ficar bem chateada, inclusive. Então, isso é não perder o prazer do hoje, mas também não arriscar o futuro de amanhã. Até aqui vocês estão conseguindo entender? Fez sentido? Então, gente, o que eu quero que vocês entendam, tá? É que um comportamento alimentar, um conjunto de hábitos ali da sua carta do baralho, pode ser saudável, independente da qualidade nutricional do alimento. Isso, inclusive, eu falo lá no nosso encontro, em que eu falo como comer de tudo sem engordar, tá? Assiste essa aula também que vai complementar isso aqui que eu tô falando. Por quê? O que eu tô dizendo aqui para vocês é que o comportamento, ele pode ser saudável, mesmo você comendo panetone, mesmo você comendo doce, mesmo você... Porque depende de como você lida. Você concorda que tem uma diferença muito grande entre comer uma fatia de panetone uma vez a cada 15 dias na época de fim de ano, e você comer metade de um panetone todo dia quando você tá na época de fim de ano? Existe uma grande e absurda diferença, tá? Então, isso eu já dei algum palpite aí pra você, de frequência e quantidade, né? Mas lá nesse encontro eu explico melhor, tá? Então, vamos lá. O que fazer, então, nessas épocas de fim de ano para você modificar essa carta do seu baralho e aprender como que uma pessoa lida de forma equilibrada, tá? Gente, isso aqui são coisas que eu faço há anos e dá muito certo para mim, tá? Mas também não são coisas que eu tirei da minha cabeça, são tudo comportamentos baseados cientificamente, tá? Por exemplo, essa variedade alimentar aqui é uma coisa que vem de um estudo científico. Então, o que que acontece? Quanto maior, eu já falei isso em outras aulas também daqui do Bem Me Cuido, mas quanto maior a variedade alimentar, então, quanto maior o número de opções disponíveis, maior o volume que você tem de comer. Isso é cientificamente comprovado, tá? Isso porque existe uma coisa que se chama saciedade sensorial, ou seja, saciedade sensorial é a chance de você cansar de um mesmo sabor muito rápido, certo? E aí, o que acontece? Quando tem muitos sabores, você não cansa de um sabor muito rápido e você tende a comer volume, tá? Então, o que que você vai fazer para evitar esse tipo de situação na época de fim de ano? Porque ceia de Natal, basicamente, tem o quê? Variedade alimentar. Muita coisa. Você tem lá aqueles parentes, cada um traz um doce e você acaba a sua mesa lá com 10, 15 tipos de sobremesa, não é isso? Coloca aí pra mim no chat como é que é o seu Natal, Ano Novo, tá? Então, o que que a maioria das pessoas faz, tá? Entra ali na fila, né? Na fila, eu digo, começa ali a se servir, pega o prato e começa a pegar um pouquinho de cada coisa. Um pouquinho de cada coisa. E quando ela vê, ela termina com aquele prato rechonchudo de um monte de pequeninas coisas. E aí ela comeu demais até ficar empanturrada. Depois ela não aguenta fazer mais nada, porque ela comeu muito. Não é assim que geralmente acontece? Então, eu vou ensinar um método para você que funciona muito, tá? Que funciona muito para você lidar com variedade alimentar. O que que você vai fazer? Primeira coisa, você não vai entrar ali na fila e começar a pegar como todo mundo faz. Você vai olhar tudo que tem disponível antes. Primeiro você vai olhar tudo. Vai lá na mesa, olha tudo que tem. Aí, na sua cabeça, sem falar para ninguém, ninguém precisa saber que você está fazendo isso, você vai ranquear os alimentos favoritos dos preteridos, ou seja, os que você não gosta tanto, tá? Então, você vai olhar ali na mesa e vai começar assim: qual eu gosto mais disso aqui que tem aqui, tá? Se você tiver dificuldade de escolha, você pode tentar dar uma nota de 0 a 10, porque tem gente que tem muita dificuldade de escolha, tá, gente? Então, você dá uma nota de 0 a 10. Você fala, ai, não consigo escolher. Consegue sim, é só você dar uma nota de 0 a 10, tá? Então, por exemplo, entre manjar e pudim. Pudim eu dou, tipo, 5 e manjar eu dou 3, tá? No meu ranking aqui de favoritos. Então, pudim é um pouco mais gostoso pra mim do que manjar, mas ainda não é meu alimento favorito, tá?
Vai depender do que tem mais ali disponível. Então, o que que você vai fazer, né? Você vai ranquear os alimentos favoritos, né? E os alimentos que você não gosta tanto, você vai deixar para o fim da lista, certo? Na sua cabeça ali, é uma lista mental, obviamente, né? E aí, o que que você vai fazer então? Desapegar dos alimentos que você não faz tanta questão. Qual o sentido de você comer tudo que tem se tem os alimentos que você nem liga, sabe? Então você não vai comer as coisas que você não liga e vai deixar para comer as coisas que você faz muita questão. Carmela, mesmo que tenha baixa qualidade nutricional, sim, porque não é uma coisa que você faz tão frequentemente, né? E se você fez tudo bonitinho, você tem ali uma refeição no seu dia que você tá fazendo com, mesmo que tenha menor qualidade nutricional, isso não vai te afetar porque você está fazendo com um comportamento mais equilibrado, certo? E aí você vai se responsabilizar pela sua escolha, que é a melhor coisa que tem, gente. Liberdade alimentar é isso. É você entender que não é que você não pegou porque você é proibida, e sim porque você escolheu. Então, assim, eu fui proibida de comer o manjar? Fui sim ou não? Não fui, né? Só que por que que eu peguei o pudim então e não o manjar? Porque eu entendi que eu prefiro pudim. É uma escolha, não é uma proibição, entende? Essa é a grande diferença da dieta e da educação alimentar. É que você faz escolhas responsáveis e entende o motivo delas. Não é uma proibição que você não pode comer nada e aí você acaba comendo tudo, certo? Fez sentido essa parte da variedade, vocês entenderam? Coloca aí para eu saber se vocês estão acompanhando. Segunda coisa, tá? Cuidar da alimentação é todo dia, tá? Então você precisa entender que você precisa cuidar da sua alimentação todos os dias da sua vida. Não é porque é fim de ano, é ceia de Natal, etc., que no dia do Ano Novo, no dia do Natal, você vai acordar chutando balde porque aquele dia não importa cuidar da alimentação. Não. Cuidar da alimentação é todo santo dia. Todo santo dia você tem que fazer o seu mínimo. Eu sempre falo aqui para vocês, né, em vários outros encontros, gente, que a alimentação é muito resultado do acúmulo, tá? Então, o que que isso significa? Que a alimentação vale muito mais você ser consistente, constante, do que você fazer grandes coisas mirabolantes ali. Então, assim, você não precisa acordar, tomar um suco verde ali, cheio de coisa, de um monte de suplemento, um monte de alimento funcional. Você precisa comer o básico, fazer o básico bem feito todo dia, com constância, certo? Então, no dia do Natal, Ano Novo, você não vai esquecer disso. Você vai acordar, tomar seu café da manhã, ter um dia normal de cuidado alimentar que você já vem tendo. Não pular as refeições, tá? Porque senão você vai chegar à noite com muita fome. Não fazer compensações planejadas. O que que é compensações planejadas? É quando a pessoa fala assim: ah, eu vou comer mesmo à noite, então eu não vou tomar café. Sabe? Muita gente faz isso para ir em rodízio, para ir Natal, Ano Novo. E isso faz você exagerar pra caramba, tá? Porque você vai chegar morta de fome na ocasião, e aí, obviamente, que você vai perder o controle, tá? Então, evita chegar com muita fome. Chega com uma fome ok, uma fome confortável, tá? E durante o dia, faça as suas refeições do dia normalmente. Não esqueça que é um dia normal, tá? É um dia normal na sua rotina e você não precisa fazer com que todas as suas refeições sejam de baixa qualidade nutricional. Então, à noite eu vou comer diferente, ok. Vai ser um jantar mais diferente, mas durante o dia, meu dia vai ser normal, tá? Faz sentido? Utensílios, agora vamos falar sobre utensílios, tá? Isso também, gente, é uma coisa que influencia muito na quantidade que você come, é cientificamente comprovado, tá? Que quanto maior o utensílio, mais volume você tende a comer, porque o cérebro humano é muito engraçado, né? A gente tem a tendência a querer preencher esses pratões fundos, tá? Que você tá vendo aqui. Quando o prato é a segunda opção ali, que tem a borda mais delimitada e é menor, você tem a tendência a colocar o alimento apenas no centro do prato, tá? Então, esses pratos maiores, que são bem comuns em self-service, por exemplo, eles fazem com que você coma um volume muito maior de alimentos, tá? Então, se você tiver possibilidade de escolher utensílios menores, isso vai ajudar você. Taças menores vão fazer você beber menos, pratos maiores vão fazer você comer mais, e assim por diante. Vocês sabiam disso? Então, isso é uma coisa que também você pode fazer nas festas de fim de ano, tá? Agora, em relação às sobras, tá? Carmelo, o que fazer? O Natal vai ser na minha casa, sobra muita coisa, o que que eu faço com tudo isso, tá?
Então, é muito importante que você entenda que quanto mais você comprar, mais vai sobrar, obviamente, né? Então, pensa certinho no número de pessoas que você vai receber se for na sua casa, tá? E evita comprar coisa muito excesso. Lembra que nem todo mundo vai comer todas as opções. Então, por exemplo, se você vai fazer um pavê, uma mousse e um pudim, nem todo mundo vai comer o pavê, o pudim e a mousse, as três opções. Então, se vão 10 pessoas na sua casa, você não precisa fazer todas as receitas para 10 pessoas. Faz para menos, porque nem todas as 10 pessoas vão comer todos os itens que tem disponível, tá? Lembre-se sempre disso. Caso você vá na casa de alguém, tá? E você goste muito de alguma coisa ali, mas você já está satisfeita, né? Você já comeu o seu suficiente, aí cogita você levar embora, tá? Agora, evita levar coisas aleatórias embora ali, porque você vai acabar comendo vários dias ali da sua semana, e isso vai fazer com que você fique 6, 7, 8 dias comendo alimentos diferentes ali de baixa qualidade, por exemplo, com maior densidade calórica, sendo que não era necessário, né? Sendo que era só era para ser só um jantar. Então, se for na sua casa, distribua sobras, divida entre o pessoal, sabe? Ou se sobrar muita coisa também, você pode congelar, por exemplo, as carnes, congelar o arroz, congelar sobremesas e ir comendo fracionadamente. Então, você pode ir descongelando depois aos poucos. Então, uma semana você descongela a carne, faz uma torta, faz uma farofa. Na outra semana você descongela a sobremesa para você não ficar comendo aquilo vários dias exacerbadamente, certo? Outra coisa, lembrem-se que a comida não é o único prazer da sua vida, tá? Então, o objetivo é você ir nessas ocasiões e lidar de uma forma equilibrada com a alimentação. Então, eu quero relembrar aqui uma coisa que eu sempre falo para vocês, que é a escala da fome, tá? Então, em toda e qualquer situação da sua vida, não é só nos seus dias rotineiros, você precisa usar a escala da fome. Tenta comer quando você está com fome, começando a ficar com fome, não morta de fome, e parar quando você está satisfeita. A mesma coisa na festa 6 de fim de ano. Se você comer até você ficar empanturrada, cheia, estufada, acabou a ceia para você. Você vai ficar indisposta, não vai querer mais interagir com ninguém, vai ter vontade de dormir, de deitar, de ficar ali prostrada. Então, evita passar do seu limite. Tudo que você come além do seu limite vai ser acumulado, vai ser armazenado. Se você comer apenas até o seu limite da saciedade, isso vai ser utilizado e não vai representar problema nenhum para você, certo? Outra coisa importante, tá? Geralmente, nessas ocasiões, o pessoal chega ali, sei lá, 7 horas da noite e fica até meia-noite. Esse tipo de situação geralmente favorece o comportamento alimentar beliscador. E a pessoa fica ali beliscando da hora que ela chegou até a hora que a ocasião acaba. Evita esse tipo de comportamento, porque isso vai fazer com que você coma demais. Então, tenta chegar, sentar em algum momento ali da ocasião, comer até ficar satisfeita e encerrar, parar de comer, tá? Não fica beliscando pequenas coisinhas sem fome, porque isso vai fazer com que você se perca em quantidade, vai fazer com que você coma demais, tá? Assim que você ficou satisfeita, tira o foco da comida e lembra que a comida não é o único prazer da vida. Lembra que você não tá ali para isso. Você não foi ali só para comer, né? Ah, mas a comida de Natal é muito gostosa, ok. Mas você não foi ali só para comer. Você foi para socializar, você foi para confraternizar com as pessoas que você gosta, ver pessoas que talvez faça tempo que você não veja. Então, você não tá ali só para comer, senão não faria o menor sentido. Então, tira o foco da comida e agora vai encontrar prazer em outra coisa nessa ocasião social. Vai conversar com as pessoas, vai orar, vai jogar, vai fazer alguma coisa diferente que também te dê prazer, além de comer, tá? Então, não coma todo o tempo que você ficar lá. Faça com que a comida seja uma das coisas ali da sua ocasião e que tem mais outras coisas que você vai fazer que também te dão prazer, tá? Então lembre-se disso. A comida não é no foco, não coloca o foco na comida ali, senão quando você comer também acabou, não tem mais nada de bom para você fazer, você vai ficar entediada talvez e de repente você pode voltar a comer, acabar comendo ali sem necessidade, porque na sua visão não tinha mais nada de bom para fazer, tá? Tá fazendo sentido, meninas? O que que vocês acharam dessas estratégias? Conta pra mim um pouco como é que é a ceia de Natal de vocês.
Então, meninas, se vocês colocarem essas situações em prática, se vocês colocarem essas ideias, essas estratégias aqui em prática, não tem como você não passar pela ceia de Natal e Ano Novo de uma forma equilibrada, tá? E lembre-se sempre, isso é uma oportunidade de você aprender a lidar, porque todo ano você vai passar por isso. Então você precisa aprender a lidar para que você memorize essa carta no seu baralho e carimbe essa carta em cima da carta anterior, que muitas vezes era um comportamento desequilibrado, descompensado, que fazia você passar pelo fim de ano, chegar no começo do ano novo se sentindo mal, desanimado, pensando, nossa, o que que eu fiz, gente? Comi desenfreadamente agora que eu ganhei peso, sabe? Então não tem essa necessidade e também não tem necessidade de você não aproveitar essa ocasião que é bem importante. Então, a nossa vida social também é um pilar importante da saúde e precisa ser respeitado, tá? Então é importante que vocês também aprendam a lidar com essas situações de forma equilibrada, assim como outras situações da vida, e assim você vai conseguir ter uma vida mais leve, com uma alimentação também mais saudável, mas com uma vida mais leve, sem deixar de aproveitar nada que você gosta, né? Nenhuma pessoa que você acha especial para você, tá? Então, agora, se vocês quiserem compartilhar um pouco, falarem como que são essas épocas para vocês, ou quiserem tirar alguma dúvida, fiquem à vontade, tá? Pode abrir aí a câmera e o microfone. Oi, Carmela, Bom dia, tudo bem? tudo bem? Ai, eu acho que eu até lido bem com o final de ano, porque todo ano eu fazia dieta no final de ano. Uhum, Eu sempre entrei em dieta no calor, então, assim, o calor para mim é mais fácil ficar. Que eu entrava de dieta porque é mais fácil ficar sem comer do que no inverno. No inverno a gente sente mais fome, então eu sempre entrava em dieta, tipo setembro e outubro, e ia até fevereiro. De caramba. dieta mesmo, então eu sempre passei bem. Eu tenho umas estratégias assim, do tipo, a minha família é exagerada, é a do exagero, né? Uhum. A minha irmã, a gente sempre faz na casa da minha mãe, a minha irmã cozinha pro bairro inteiro, né? Aí, Nossa. assim, é muita comida, em quantidade e variedade. Mas assim, para eu não ser a chata da história, porque eu sempre nunca comia tudo aquilo que faz, porque até a sobremesa mesmo, eles costumam dar um pote para pôr um de cada, né? Uhum. Eu nunca fui de comer muito no Natal, eu pegava tipo uma coisa e ficava um tempão, sabe? Assim, com aquela coisa enrolando para não ter que pôr mais, para ninguém falar assim, nossa, você não vai comer aquilo, você não vai comer aquilo. Uhum. Aí, como eu tenho criança, né? É mais fácil, porque aí você corre atrás dos filhos para lá e para cá. E aí É. não, você não precisa ficar comendo. E tira o Então, foco um pouco assim, também, né? eles ficam enlouquecidos com brinquedo que ganha, essas coisas. Aí Uhum. a gente não costuma fazer ceia, normalmente é o almoço no dia 25 mesmo, né? Porque meus pais já são bem idosos, assim, são bem velhinhos, aí a gente não faz coisa à noite, porque eles dormem cedo, e aí a gente faz almoço. Aí eu passo em casa mesmo a ceia, assim, e eu sempre cozinho normal, tudo que eu como no dia a dia, na rotina, na ceia, em casa com as crianças, porque meu marido trabalha no Natal e no Ano Novo, Uhum. trabalha em restaurante, então ele não está em casa, e a gente não vai para casa de ninguém à noite, quase. Isso há Uhum. alguns anos, né, que tem acontecido. Quando eu era mais nova, eu saía, né, quando eu era solteira. Eu Uhum. saía e comia, e, assim, eu sempre, no caso de final de ano, eu sempre comi mais equilibrado, mas eu sempre tive essas estratégias de enrolar, de comer para não ter que ficar, ai, dando satisfação, sabe? Porque as pessoas também cobram da gente que você experimente. Ai, você comeu aquilo que eu trouxe? Aí às vezes as pessoas comem por É, obrigação e não é nem por sim. satisfação. Não Isso é é nem uma que você coisa tá. importante, assim, que você tá falando, né? Da gente, tipo, aprender. Isso é uma coisa bem necessária, aprender a dizer não, assim, né? Assim, você não. Muitas pessoas entendem isso talvez como uma falta de educação. Ah, mas como que eu vou recusar e tal, né? Não, você fala, olha, muito obrigada, eu posso comer amanhã, mas eu realmente estou muito satisfeita. Tudo é jeito de falar, né? Assim, e também eu vejo que com o tempo, né, as pessoas sabendo que você não é assim, que não.
por exemplo, a Carmela, a Isabel, ela não vai comer mais que o limite dela. Então, as pessoas começam a entender como você tá funcionando agora e param de insistir, sabe? Então, eu acho que no início isso é pior, quando você tá assim, quando você tá nessa transição, sabe? Antigamente você aceitava tudo e agora não. As pessoas, elas não querem lidar com a sua mudança, né? Aí elas acabam insistindo mais, assim, não sei se faz sentido pra você. Faz, porque assim, há uma cobrança, né? Da parte aonde você tá. Por mais que Uhum, você tá tranquila, você já comeu, há uma cobrança de porque você tá comendo tão pouco, ai, você não gostou, ai, não sei o quê, você já experimentou, uhum, e até da minha casa até é bem tranquilo em relação a isso, porque sempre eu deixo as pessoas a par do que eu tô passando. Então, assim, mesmo final de semana que eu almoço lá, também tem um exagero, né? E continuam cozinhando ensandecidamente. Festas normais mesmo de aniversário, que uhum. normalmente é Dia dos Pais, Dia das Mães, que a gente se reúne, somos 5 irmãs, se reúne para fazer almoço, Dia dos Pais, Dia das Mães, aniversário. Eles já sabem, assim, eu vou fazer salada, porque Isabel come, porque normalmente é muita comida pesada, né? Bem Uhum, pesada, bem gordurosa. E não tem um equilíbrio. Tem 10 variedades de arroz, 10 variedades de batata, sim, carne de todos os jeitos. Então, assim, é o que você falou, é saber escolher, né? Do que eu mais exatamente. gosto, que eu menos Escolher gosto. e abrir mão do que você não quer, porque se quiser, se for pegar tudo, não tem jeito, acaba comendo muito volume, por Eu mais que pegue sempre pouquinho. o doce, eu não sou aquela pessoa ensandecida com doce. Então, como normalmente a gente junta, cada irmã e leva uma coisa, e eu sei o que as minhas irmãs vão fazer normalmente, porque tem uma irmã minha que ela faz tipo 5, 6 sobremesas. Para levar um prato, ela leva 5, 6. Nossa. Mas eu sei que ela vai fazer um pudim porque uma sobrinha gosta, de um pudim de Maria Uhum. Mole que a sobrinha gosta, ela vai fazer o pudim de leite condensado que a filha gosta, uma gelatina com creme porque não sei quem gosta. Ela vai fazendo pelo gosto das pessoas. Eu E faz costumo fazer uma. um grandão pra cada um, né? Tipo assim. Não, ela faz 5, 6 diferentes, assim. Aí eu vejo que tem gente que come mesmo um pedaço de cada. Eu Uhum. normalmente eu opto por fazer uma coisa, levar até uma coisa que eu gosto, porque aí eu sei que eu vou chegar lá, vai ter coisas que eu não ligo, que eu não vou comer, e mesmo assim eu não como nem o que eu levo. Porque Uhum. doce para mim não é tão importante, mas o salgado eu tento equilibrar o prato, né? Comer dos mais leves para o mais pesado para o final, porque aí você já está enjoada, sei lá. Eu vejo Uhum. muita comida, eu não consigo comer, eu começo a ficar meio apavorada, assim, sabe? Então, assim, Sei. eu acho que festa para mim é até que tranquilo, assim, por conta disso. Mas é bem Então. importante, porque normalmente no final do ano é onde você passa o mês inteiro com. Eu trabalho em casa, trabalho sozinho, não saio para confraternização, mas antigamente eu saía e aí eu sempre pegava um pedaço, ficava um tempão com aquilo para não ter que comer um de cada, Sim. né? E esse de levar para casa, o que eu queria comer, que não comia aquele dia, eu levava um pedaço para casa, eu falava, eu não comi esse, posso levar um Isso, pedaço? Vou exatamente. Aí comer em você outros come, dias. você leva só o que você ficou com muita vontade, tipo assim, né? Nossa, eu tô satisfeita, não dá pra comer agora, realmente, mas eu queria muito experimentar. Você leva só aquilo, come um pouco e pronto, vida que segue, né? O dia seguinte, você fica pensando naquilo que você comeu, aí pelo menos você tem um pedaço, se sacia à vontade, né? Exatamente. Mas é um período bem complexo para quem está em processo de emagrecimento, né? É, Porque mas é é usar muita como opção. laboratório, né? Assim, é oportunidade de aprendizagem, não ter medo dessas situações, sabe? E sim enxergar que, nossa, porque muita gente pensa assim, nossa, agora vai chegar Natal, Ano Novo, não vai dar pra fazer. Não, você não tá de dieta, você tá aprendendo. Então, essa situação é a mesma coisa, você também tem que aprender a lidar, né? Com todas as outras que vão surgir. É isso. Muito bom, obrigada por compartilhar, viu? Pedro, quer compartilhar alguma coisa? Oi, bom dia. Oi, deixa eu ver onde é que tá você aqui. Estão me ouvindo normal?
Aham, sim. Pode falar. Eu gostaria de compartilhar, sim, que apesar de já estar aí 3 anos no meu processo, né, é, é aquilo que você falou sobre as cartas, né? Então, Uhum, todo ano que chega o final de ano, para nós que vivemos durante tanto tempo nessa coisa de comer até passar mal, sempre é importante a gente relembrar, né? Então, no meu uhum, caso, que já assisti essas aulas faz tempo, é sempre bom. Por isso, exatamente que eu entrei nessa aula, eu falei, ai, daqui a pouco tá chegando o Natal e eu preciso, ter essa clareza de novo, né? De sim. saber selecionar, de chegar na mesa e não querer pegar tudo de uma vez, porque o impulso é esse, de Uhum, pegar um pouquinho, exatamente aquilo, né? Pegar um pouquinho de cada, hora que você vai ver o prato tá uma montanha. E aí você fica com aquele sentimento de, ah, eu vou comer tudo, já que eu peguei, porque isso é uma regra. Muitas famílias têm esse hábito, né? Você não pode uhum, restar. Você pôs no prato, você vai comer? Aqui uhum, em casa, essa é uma regra familiar, assim. Se pôs no prato, você vai comer. E aí você acaba comendo muito além. E exatamente o que você comentou sobre o peso que fica depois. Não só o físico, mas o da consciência. Você fala, poxa, mais um ano, eu comi tudo que podia e mais um pouco. uhum, Já consigo praticar bastante o selecionar, né? Então, pego um ou dois ali dos 10 tipos, como as meninas falaram, né? Cada um aqui em casa também faz um pouco, então eu sim. faço um, então a gente já combinou as meninas aqui. Normalmente quem faz os salgados é a minha avó, então faz pernil, faz essas coisas, e as meninas, as filhas, né? As filhas e as netas trazem os doces. E aí eu já selecionei a minha torta, as outras meninas também. A vontade é pegar um pouquinho de todas. O meu maior problema é com o açúcar, é com o doce. Eu não Uhum, ligo tanto para salgado, mas para açúcar, assim, eu sou um pouco formiga. Para mim, a parte mais difícil de racionalizar e não ir pelo impulso vou escolher um doce ou dois doces para eu uhum, comer e vou sentir satisfeita. Mas tem dado muito certo. Os meus últimos natais foram muito bons. uhum, Não tenho saído, não tenho levantado da mesa naquela situação que, ai, preciso até abrir a calça porque eu tô muito empantufada. E aí uhum. vem a recompensa emocional depois, de orgulho, né? Então, quando você levanta da mesa e fala assim, eu não engoli tudo, porque a palavra é bem essa, né? Não é nem comi, Eu degustei, é não eu engoli engoli tudo. mesmo. Eu É. engoli tudo que eu podia engolir ali. Uhum, E aí vem, ao contrário da sensação de, nossa, que raiva, mais uma vez eu me descontrolei, vem o orgulho de, poxa, que bacana, consegui comer, estou satisfeita. O uhum, mundo não vai acabar, então talvez amanhã ou outro dia eu vou ter acesso a esse doce de novo. Não preciso comer tudo agora. O mundo não vai acabar, então vai dar tempo de eu comer esse pavê, essa torta, esse pudim outras vezes. E exato. aí é o bem-estar consigo mesmo. Você fala, poxa, que legal. Como o Bem Me Cuido tem me gerado coisas boas, porque realmente eu não comi como eu sempre comia, aquele tudo de uma vez, consegui selecionar, consegui sanar as vontades, então não estou indo embora chateada de não ter comido alguma coisa, mas ao mesmo tempo consegui me respeitar. Então eu acho que isso me traz, é a melhor recompensa, sabe? Ao invés de ser a recompensa da comida, é a recompensa do bem-estar. Então, quando você foca no Sim. bem-estar, você não desconta na comida. Eu sinto isso pra mim. Perfeita colocação, Pietro, porque assim, eu sempre falo, né, que a comida é muito bom, eu amo comer também, né, sou de família italiana, a gente ama comida, né, só pensa em comida. Mas assim, a comida, ela é bom até o limite que ela só é prazerosa. Se você exagera, tudo na vida que é muito é demais, né, tudo que é na vida que é muito vira ruim, né, então assim, a comida não é diferente, né, se a gente passa ali do nosso limite, existe uma linha muito tênue ali entre o prazer de comer e virar desconforto, então tanto desconforto físico quanto emocional. Então não tem essa necessidade, sabe? Assim, muitas das vezes a gente pensa assim, nossa, mas é comida de Natal, nunca tem. Não, tem sim. Se você for parar para olhar, são coisas que assim, você pode fazer, comprar
ou comer em algum lugar no ano inteiro, né? Tipo, são raras coisas que não tem. Então a gente precisa sair um pouco dessa situação de escassez, de achar de tipo, nossa, não vai ter mais. Não, vai ter sim, o mundo não vai acabar. Se você quiser muito depois, nem que você tenha que pegar a receita na internet e fazer, mas não tem necessidade de você arriscar hoje, fazer com que o seu limite do prazer vire desconforto hoje, porque isso vai fazer com que você passe do seu próprio limite, aprenda todas as vezes a passar do limite e você vai se sentir muito mal depois, então não tem essa necessidade, né? A gente parar de ficar nessa escassez do vai acabar e ter a certeza que a gente pode comer na próxima, né? Não, exatamente. É, praticamente qualquer alimento, como você disse, é possível de replicar, né? Então, se Sim. você vai num restaurante na Abernéssia, você consegue comer um pernil, você consegue comer qualquer coisa que você tá com vontade. Uma torta. Você vai lá no Uhum. Capivari, Uma tem torta, um casas de pavê, tortas né? maravilhosas, né? Doces maravilhosos. Então, assim, não Uhum. tem essa coisa de, eu nunca mais vou comer aquilo. E, Exato. e aí, essa felicidade de você. Porque eu vivi, nossa, 1 milhão de vezes isso. Toda vez que tinha comida em casa, de família, reunião de família, né? Eu comia até passar mal mesmo, assim, até Uhum. muitas vezes eu cheguei a colocar o dedo na garganta, de assim, tá estourando, de Uhum. tá, assim, um desconforto que eu falava, meu Deus, eu preciso colocar isso pra fora porque eu tô passando muito mal. Isso já aconteceram muitas vezes. E hoje em dia, assim, quando já dá um leve desconfortinho, eu falo, putz, comi um pouquinho a mais. Acho que Uhum. da próxima vez pode ser um pouquinho a menos. Mas eu nunca mais tive esse episódio de comer até passar mal. Nossa, e isso pra mim é uma alegria imensa, imensa Muito na minha bom. vida. É uma conquista. Pra quem, como você disse, veio de uma família bem comilona, aqui em casa também, né? A hora que você tava falando em relação à quantidade de comprar, né? Falei, gente, aqui em casa, a comida é feita assim, eu acho que pensada pra uma semana pra um batalhão de guerra. É mais ou menos assim. Uhum. Então, é muito maior da quantidade, sobra muita comida, e aí, mas é a questão da gente romper o ciclo, Romper o né? Então, ciclo, né? É o que eu se a minha falei lá no família. aulão, assim, né? Não é porque você Aham, tem esse comportamento que você precisa passar para frente, né? exato, exatamente. E aí você olha para sua família e fala, tudo bem, eles têm essa cultura e não sou eu que vou resolver, assim, não vou ficar discutindo, não vou ficar brigando, não vou ficar apontando que tá errado. Mas Uhum. eu tenho que aprender a lidar com a situação de forma consciente e não reproduzir comigo isso, né? Sim, exatamente. Até porque outras pessoas viram de você, né? Assim, se você quiser Exato. ter filhos, outras pessoas viram de você e o comportamento vai ser modificado também. Muito bom, meninos. Obrigada pela contribuição de vocês. Excelente Natal, fim de ano para todas. Essa é a nossa última aula do ano, que a gente vai tirar recesso, mas eu continuarei de plantão respondendo dúvidas no grupo, tá bom? Então, se vocês precisarem de alguma coisa, manda mensagem lá que vai ser um prazer ajudar vocês, tá bom? Tá bom? Feliz Natal para você também, boas festas, bom recesso. Igualmente para vocês também. Até o ano que vem. Até. Beijo. Tô Beijo. feliz que vocês Obrigada, tenham aparecido doutora. na aula, na mentoria. Tchau, meninas. Até mais. Doutora,